para falar sobre não violência com as pessoas, a gente precisa primeiro dar nome à violência. Só que é muito difícil ajudar essa pessoa a reconhecer quando ela está sendo violenta e quando ela está sendo vítima de uma violência. Um dos pontos significativos assim, para a reflexão dessa construção conjunta foi pensar quem é essa mãe, quem é essa mulher. O que significa a violência para ela, qual é o legado dessa violência na vida dessa mulher. Acredito que os pais de 90% das pessoas da nossa geração foram criados apanhando. Entendeu? Então aqui a gente tem essa pressão, sim, de você começar a dar educação de uma forma diferente. De espancar, de bater, de gritar, de fazer a criança passar vergonha. Entendeu? Então a gente tem realmente, sim, na sociedade que a gente vive aqui, essa pressão de tu tem que bater. É claro que a gente tem casos que explicitamente acontece a violência, não é? Mas existem outros casos que não, que é de uma forma muito sutil. A gente começou a perceber que a gente praticava algumas atitudes algumas atitudes de violência quando a gente nem mesmo percebia. Às vezes o nosso comportamento, né, ele tende a ser um pouco diferente daquilo que a gente planejou. Tá entendendo? Por conta até mesmo do cansaço, né? A violência, ela por ser esse fenômeno sistêmico, né, por ser multifacetado, passar por muitas estruturas, por ser algo tão complexo da gente olhar e enfrentar, ela por vezes nos paralisa. A gente tem que saber que a gente está partindo de um lugar difuso. O que é a violência contra a criança? Como é que a gente pode levar isso, esse debate, né, essa reflexão? Para a ponta, né, para a cuidadora. Como é que ela pode parar e falar, nossa, não tinha pensado nisso. We are not rational, we are just human and we are influenced by our emotion, our physical or social environment, and that's all about what behavioral science is, understanding how real people decide, the levers and the barriers that they face to a behavior. And once we have understand those barriers and those behavior, then we are able to tackle them in order to help people to adopt the desirable behavior and mitigate the social problems such as violence against children. O Cria na Paz, né, criar uma caixa de ferramenta que consegue trazer recortes e ir se aproximando da violência a partir de um comportamento. E a gente olhar, bom, este comportamento eu consigo incidir, esta ação eu consigo trazer para essa agenda e transformar. Mais importante do que a gente ter a informação é a gente perceber que existe um problema para a gente procurar aquela informação. E não é nem a questão do machucar, é o humilhar, o lhe diminuir. Às vezes você está tão sobrecarregada que você acha que você tem direito de descontar dos seus filhos quando eles fazem qualquer besteira, qualquer algo assim que dá para você resolver conversando. A gente precisa lembrar que é impossível cuidar da criança sem olhar para o adulto que cuida dela. É impossível. Eu fui ali na mercearia da nossa comunidade e eu pude observar uma mãe ali no contato com a criança e a mãe estava um pouco agitada. E a criança, ela estava pedindo algo para a mãe naquele primeiro momento e a mãe, ela estava muito nervosa e ela acabou batendo na criança. Eu não tenho rede de apoio. Então, minha rede de apoio é Deus, eu e eu. Quando a gente pensa em criar políticas de promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, a gente tem que pensar no começo da vida como o começo de tudo. Porque é nessa criança que esse adulto vomita todos os sapos que ele engole nas outras relações da vida dele. Às vezes eu discutia com o meu ex-marido e ali a minha raiva todinha que estava dele, eu acabava descontando em cima dos meus filhos. E eu me aproximei dessa mulher e perguntei, você tá bem? Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Ela parou assim e eu vi que ela se sentiu naquele primeiro momento assim impactada e cuidada, porque talvez nunca ninguém tenha perguntado se ela estava bem. As teorias, elas são lindíssimas, mas elas não se divorciam, elas não têm conta para pagar, elas não apoiam o marido, elas não têm uma chefe violenta, elas não têm um chefe violento. Elas não passam 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia no transporte público. As teorias não sangram. Porque no final das contas, o difícil não é lidar com a criança. É de lidar comigo e com a minha vida. E com o que eu não aprendi.
As pessoas querem ser vistas dentro das suas dificuldades e olhar para a dificuldade e contribuir com as histórias que são reais, para não correr o perigo, né, de uma história única, foi fundamental para que a gente conseguisse se aproximar dessas pessoas e construir um projeto que de fato fale sobre a realidade. What was very rich in the way that this program and the nudges and behavioral science has been used within this program is starting from the field. Conseguir tirar das leituras de Freud, a Winnicott, o que é que eu queria falar para as pessoas em que a minha tia faxineira conseguisse entender, era e é o meu maior desafio, acho que foi o maior desafio do Criando a Paz. Esse sentimento que eu senti era um sentimento de culpa, porque eu não tinha força para mudar. O que é preciso ser feito também é perceber a jornada dela, o cotidiano dela e ir fazendo um repertório de entregas, né? Na mochila da criança, no WhatsApp, na reunião da escola. A gente vai acompanhando a jornada dela e entregando apoio em forma de comunicação. O ferramental, até porque ele não é professoral, apresenta uma série de possibilidades para você fazer no seu dia a dia sem te onerar. Encontra do lado de lá uma mulher desejosa por ajuda. Quando eu comecei a receber os vídeos do programa, Paula estava entrando na fase das birras. Hoje eu não sei como eu teria lidado, como eu teria conseguido passar dessa fase se não fossem as orientações, porque principalmente mãe de primeira viagem a gente vai muito no impulso. A gente está entregando a princípio para ela ferramentas de regular as emoções, respirar e compreender trazer a consciência para aquele momento, perceber que ela está tomada por uma emoção. Isso é prática de mindfulness. Como a dona Mariazinha de Esquecidinha do Oeste vai conseguir ler isso aqui, entender isso aqui e achar o jeitinho dela de viver isso aqui? Nós enviamos esse material para as famílias inicialmente pelos grupos de WhatsApp da escola, né? E as famílias tinham acesso ao material impresso, mas também aos vídeos. Eu me emocionei porque eu pensei na minha comunidade. Crianças que precisam ser criadas na paz. Vivem em ambientes de guerra, vivem em ambientes tumultuados, onde palavras violentas são ditas constantemente. Sobre o ferramental, né? Todo esse conjunto que a gente chama aqui de caixa de ferramentas, que todo mundo fica curioso para entender o que é isso. É uma palavra nova que chegou aqui na cidade e a gente descobre a partir do uso, né? Da ferramenta, que ela é muito simples e ela é sobretudo ampla, né? Porque ela abarca várias situações dentro da rotina e do cotidiano. Mas e quando você fala, só respira? Conta assim, lava teu rosto. Só reconhece que tem uma energia tão forte em você agora. Que tá tudo tão pesado que você não tá com capacidade emocional, espaço de olhar para essa criança com a calma que ela merece, com paciência que ela merece, com respeito que ela merece. A importância de respirar e contar até 5, eu senti muito forte, principalmente pelo que eu passei na minha gestação, né, que eu estava, como eu disse, tratando a síndrome do pânico, e eu tinha muito medo de ter alguma crise e perder o controle enquanto estivesse só eu e ela dentro de casa. Quando eu estava calma, eu voltava e aí conseguia resolver a situação. Eu não fui nem de 1 até 5, eu fui de 1 até 10. Aí eu contava de 1 até 10 e eu conseguia me acalmar. Aí eu conseguia chamar para sentar e conversar, entendeu? Mas assim, não achei fácil não, é bem difícil. A dica que eu peguei mais foi principalmente quando saí com a criança, porque tem criança que faz birra, principalmente no supermercado, vê as coisas, quer, não tem. Só que quando era na minha vez, eu gritava, dizia, pare com isso, não vou comprar. Mostra que criar na paz não é só não bater, é respeitar, é ensinar, é dar possibilidades. E é a gente também, a gente como pai e mãe, se educar na paz também. O projeto Criando a Paz, ele chegou para a gente através do CEMEI, onde os meninos frequentam, né? E nos grupos
e também nas reuniões foi citado o projeto e a gente recebeu alguns materiais falando de como deveria ser a prática mais adequada para lidar com algumas situações. Sai de perto, troca o assunto, leva para fazer outra coisa. A mãe não sabia que isso podia ser feito, que isso não era não mostrar autoridade. Eu gosto de pensar em como quando a gente joga uma pedrinha no rio, as ondas que vão se formando, o efeito disso, ele é muito maior. Existem pesquisas que comprovam que as crianças que são educadas de maneira respeitosa são crianças que têm menos cortisol na urina, são crianças que adoecem menos. Quando a gente entendeu o objetivo do projeto, determinou quais eram as variáveis que a gente ia medir para olhar o impacto, e aí era a mudança de atitude, né? E a gente observou essa mudança dessa magnitude que a gente, em 30 anos de experiência, não está acostumado a ver. Foi em 2 meses uma movimentação de cerca de 10 pontos percentuais, gente. Isso é muito grande para uma mudança num comportamento, e é uma mudança na ponta. São essas mães dizendo, nunca dá para aceitar isso. Então, o projeto move, tirando do repertório dessa mãe atitudes violentas, de maneira que ela nunca mais aceite aquilo. Tem palavras que você fala que aquilo a pessoa guarda para o resto da vida. Entendeu? Então, assim, para mim, a violência física na minha casa não existe mais. Como é que a gente chega na escala se a gente está trabalhando com 1 município, 2 municípios? São 5.570. Como é que a gente vai ampliando? Então, contar com o apoio do Estado nesse processo de articulação, que é o papel do Estado. O Estado, ele traz inovação, ele traz tecnologia, ele traz ferramentas para os municípios poderem se apropriar e implementar no território. Um aspecto importante também abordar é o potencial do uso dessa caixa de ferramenta, né, do ponto de vista institucional da gestão, né, da forma que ela pode ser multiplicada a partir das mais diversas secretarias, né, e como isso tem um potencial de replicar nas suas estruturas de gestão. E aí uma coisa fácil dessa, que a gente vê numa escala, no caso a gente mediu 9 municípios, que tem este tamanho de impacto, você imagina se eu consigo escalar isso como política pública para mais municípios, para mais lugares. Quer dizer, o potencial transformador da sociedade nesse lugar, que é o lugar da primeira infância. Ele não pode parar por aqui. Ele precisa crescer, ele precisa ampliar. Ele pode impactar a vida de muitas outras famílias. A gente precisa de constância na comunicação, de simplicidade, de clareza, de horizontalidade. E isso em escala, porque se eu fizer isso numa família, é uma coisa. Mas e se eu fizer isso em todas as famílias da cidade de São Paulo? E se eu conseguir fazer isso em todas as famílias do estado do Sergipe? E se todo mundo for comprando essa ideia e aquilo for surgindo como simplesmente essa conquista? Nós estamos falando de transformação social, sabe? Nós estamos falando de transformação social.